Olá! Nesse vídeo falaremos de aprendizagens essenciais do período inicial de alfabetização, que foram tão afetadas pelo período sem aulas presenciais em virtude da pandemia. Contaremos com Priscila de Giovanni e Tereza Pérez, que trarão referências para o planejamento das aulas, considerando os direitos de aprendizagem em língua portuguesa e matemática nos anos iniciais. Esse vídeo faz parte do percurso de recuperação de aprendizagens do Polo Itaú Social, em parceria técnica com a comunidade educativa SEDAC. Um conceito importante no planejamento das situações didáticas nas classes de alfabetização é o tipo da situação didática. Então a gente precisa pensar que em alguns momentos é o professor que se coloca como mediador dos estudantes para que eles sejam leitores e escritores. Então, por exemplo, quando o professor faz uma leitura de contos ou de poemas e o estudante pode ouvir o professor lendo, ou quando ele produz um texto, as crianças ditam para o professor e o professor escreve o texto ditado pelos estudantes. Em outras situações, são os estudantes que precisam enfrentar diretamente o texto. Então, eles precisam ler e escrever. Então, eles podem ler, por exemplo, o nome do dia da semana na agenda diária, no calendário diário da turma, ou eles escrevem o nome quando eles precisam pedir emprestado, pegar emprestado os livros da escola para levar para casa, por exemplo. As pesquisas revelam que é muito importante para que os estudantes aprendam a ler e escrever, organizar essas 4 situações didáticas: a leitura pelo professor, a leitura pelo estudante, por si mesmo, a escrita pelo professor, ditado ao professor, e a escrita por si mesmo. As situações em que os estudantes escutam a leitura do professor oferecem uma oportunidade para que eles avancem em seus conhecimentos leitores. Porque apesar dele não estar diretamente lendo o texto, ele está vendo e ouvindo um leitor experiente que é o professor. Então, tem uma questão importante que é ele vai olhando para as estratégias, conhecendo as estratégias que o leitor experiente usa para que ele possa usar quando ele lê, por si mesmo. E além disso, a leitura em voz alta pelo professor, ele propicia que os estudantes aproximem da linguagem escrita. Então, a gente vai lembrar de vários casos das crianças na educação infantil em que a gente escuta elas contando a história, fazendo reconto, em que eles dizem: então, certo dia, ou, enfim, outros mas, substituindo o aí, o né, que é muito comum, sem nunca ele ter feito uma discussão com o professor formal sobre os aspectos da linguagem escrita. Bom, então nós sabemos que é muito importante que ele escute as leituras dos professores, que os professores realizam, mas que não é suficiente. É necessário que os professores planejem situações didáticas em que os estudantes possam ler por si mesmos, possam interpretar o que eles estão lendo, o que está escrito, para que eles possam levantar as hipóteses sobre o que pode estar escrito, para que eles possam confrontar o que eles estão tentando ler com os outros colegas da classe, para que eles possam validar suas hipóteses e seus conhecimentos prévios sobre a leitura. E isso tem muitas situações. Eles podem, por exemplo, fazer leitura da história lida pelo professor, uma agenda de leitura. Então eles vão lá ter que ler qual é o livro que a professora leu hoje. Então eles têm que fazer e localizar onde está escrito o título da história. E tem muitas situações, como leitura das parlendas, que eles vão fazendo o ajuste do escrito, do oral ao falado. Então tem uma série de outras situações em que é possível os estudantes lerem. Tem uma que eu acho muito interessante e importante na alfabetização, é a leitura de enciclopédia ilustrada, porque as crianças vão, ao procurar informações sobre os animais que eles estão pesquisando em um projeto, eles tentam ler apoiados na imagem. E isso é fundamental, porque tem essa ideia forte de que os estudantes podem ler sem saber ler convencionalmente. E isso é a chave de que, de fato, eles podem aprender a ler, A gente aprende a ler lendo. Acho que esse é o lugar da leitura pelo estudante, por si mesmo. Então, em relação à escrita, quando os estudantes ditam para o professor, ele delega para o professor essa materialização da escrita. Então eles não estão preocupados se casa escreve com S ou com Z. Eles estão preocupados com a composição do texto, com propriamente a linguagem escrita. Então quando, por exemplo, eles ditam um regulamento da biblioteca da classe, então eles precisam pensar como um escritor
proficiente vai usando e pensando sobre o texto. Então eles vão pensar no planejamento, o destinatário, quem é que vai ler esse texto, né? Quais são os propósitos, os objetivos desse texto. Ele vai ter que escrever, ditando para o professor, ele vai ter que reler, ele vai ter que revisar. Então é ele mesmo que o professor esteja escrevendo, é ele que está produzindo o texto. E quando a gente fala de escrita, a gente também está pensando a mesma lógica do que a gente pensou na leitura, né? Pensar a escrita pelo professor não é suficiente. Quando eles escrevem por si mesmos, eles precisam refletir sobre essa escrita. Então eles precisam pensar quantas letras eles vão usar, quais letras e em que ordem eles vão usar essas letras que eles estão pensando que precisa para escrever determinada palavra. E isso também tem várias situações. Acho que o empréstimo, por exemplo, dos livros é uma oportunidade que ele tem, ou escrever os nomes dos colegas, enfim, tem uma série de atividades que o professor pode pensar para que propicie situações didáticas como essa. Acho que é muito importante pensar nessas 4 situações fundamentais, porque a gente precisa lembrar e compreender sempre que para aprender a escrever, os estudantes eles precisam passar por 2 processos paralelos e simultâneos. A compreensão do sistema de escrita, e o outro, eles precisam aprender a linguagem que se usa para escrever, né, que é a linguagem escrita. Então essas 4 situações propiciam essas reflexões em torno, tanto da linguagem que se usa para escrever, como da compreensão do sistema de escrita. O desafio está justamente nesse equilíbrio entre as 4 situações fundamentais para a alfabetização. Então, o gestor e o professor, eles precisam pensar quais são as atividades que eles mais realizam com os estudantes. Será que há esse equilíbrio? Será que são mais atividades de leitura? Será que são mais atividades de escrita? Como que ele pode pensar num planejamento trimestral ou bimestral que contemple, ou diariamente, ou na semana, as 4 situações fundamentais? Outra pergunta importante que eles podem refletir juntos é se de fato as atividades de escritas que os estudantes estão realizando são cópias ou são de fato atividades que eles estão pensando sobre a escrita, estão refletindo sobre a construção do sistema de escrita. E a mesma coisa nas questões de leitura. Então acho que é muito importante a gente pensar que esse planejamento das 4 situações não é simplesmente hoje eu vou dar uma atividade de leitura ou amanhã a gente vai dar uma atividade de escrita. Quando a gente fala das modalidades organizativas, nós estamos nos referindo aos projetos, às sequências didáticas e às atividades permanentes, as habituais, aquelas que acontecem com alguma regularidade. Então, como que eu vou organizar o meu planejamento pensando nessas modalidades? Então, o que merece um maior aprofundamento? Então, eu faço uma escolha de um projeto, aquilo que eu preciso especificamente tratar de um conteúdo que eles possam também se aprofundar e cada atividade permite que tenha um desafio encadeado, que são as sequências didáticas, e as atividades permanentes. Então, por exemplo, organizar a biblioteca da classe e fazer com que as crianças usem esse empréstimo também para fazer os seus registros, fazer suas leituras e pensar um pouco nessa organização. É muito importante nos distanciarmos das práticas escolares que habitualmente fazem parte, né, da escola, culturalmente. Então, atividades ou textos sem significado, estritamente escolar, como os da cartilha, por exemplo, e outras atividades como as cópias, as memorizações de palavras, que não propiciam e não possibilitam criar significado para as práticas sociais que a gente tem fora do ambiente escolar. Esse período de pandemia, ele foi muito prejudicial à aprendizagem escolar, mas as crianças aprenderam muito em casa, porque elas jogaram, o pensamento matemático ele é muito rico, porque o pensamento matemático ele envolve aquilo que eu vou fazer antes, o que eu vou fazer durante, o que eu vou fazer depois. Então eu tenho um raciocínio lógico que certamente ele foi muito utilizado pelas crianças. Então acho que cabe a gente aproveitar tudo isso que foi aprendido durante esse período e propor coisas muito instigantes para as crianças. Porque a matemática ela é muito rica, a matemática é muito viva, ela é uma brincadeira, ela é um jogo mental, ela é cheia de descobertas, de relações. Depende muito de como a gente encara a matemática. Se a gente encarar de um jeito chato,
ai, vamos lá fazer conta, ela vai ser uma chatice mesmo. Agora, se eu apresento a matemática de uma maneira mais, não digo divertida, mas ela mais instigante. Então, os jogos de percurso, mesmo os jogos de amarelinha, os jogos no pátio, tudo isso envolve matemática e eu posso potencializar essas aprendizagens. Um exemplo, vou fazer aqui uma simulação. Então, eu posso propor para as crianças que a gente vai fazer gelatina para a classe inteira. Então, a primeira pergunta é, o que a gente precisa para fazer gelatina? Bom, a primeira coisa que eles precisam responder é que a gente precisa ter a gelatina. Então, isso é uma coisa precedente, né? Já faz parte desse pensamento matemático. Eu tenho que fazer uma coisa antes. Então, eu tenho que comprar a gelatina. Eu tenho que saber qual é a receita para eu fazer a gelatina. Então, quando eu leio a receita, eu vejo que eu tenho a gelatina, eu preciso de água, eu preciso de um aquecedor, porque eu vou usar água quente, e também preciso de uma geladeira, porque ela precisa resfriar. Então, essas são as questões básicas. Só que nós vamos fazer em copinhos, aqueles copinhos de plástico pequenininho. Então, quantos copinhos nós vamos precisar? E aí eles têm que ver quantas crianças tem em classe, para ver quantos copinhos. Será que a gente cada criança só vai comer um copinho? Ou cada criança vai comer 2 copinhos? Só aí já tem um monte de cálculo, porque eles precisam ter a contagem, eles precisam comparar, quer dizer, se é suficiente aquela quantidade de copinhos, tem que fazer esse pareamento 1 a 1. Se for precisar 2 copinhos, quantos copinhos serão? Então, se eu tenho 25 crianças, 30 crianças numa sala, então eu vou precisar do dobro, e aí eu tenho uma contagem ainda mais ampla. Só que eu ainda não sei quantos pacotinhos de gelatina eu vou fazer. Então, como que eu vou trabalhar com isso? E esperar um pouco que as crianças respondam. Como que elas fariam? Então, eu tenho 2 copos, será que dá? Então, elas vão experimentar. Então, aí tem um experimento de ver, eu pego o copo d'água e vou medir um copo d'água, quantos copinhos de gelatina eu vou ter. E assim sucessivamente. Depois eu vejo se eu vou precisar de um pacotinho só, de 2 pacotinhos, de 3 pacotinhos de gelatina. E a gente faz a gelatina, come a gelatina no final da aula, que é uma delícia. E é importante ver a quantidade de cálculos que foram feitos aí. Então, as crianças fizeram esse pareamento 1 a 1, elas fizeram contagem, elas trabalharam com adição, elas trabalharam com a divisão, né? E ainda é muito gostoso comer, e é uma situação agradável, né? Então, a matemática, ela precisa ter esse sentido. Quer dizer, para que eu faço tanto cálculo? Né? Qual é o sentido dos cálculos? Então, o que é absolutamente imprescindível de ser aprendido agora, nesse momento em que a gente tem que intensificar demais as aprendizagens, são os cálculos básicos, adição, subtração, multiplicação e divisão. O cálculo mental é riquíssimo, porque uma criança que domina o cálculo mental, ela se sente muito segura, ela é autoconfiante, ela se acha boa de matemática. E isso é fundamental, porque isso marca a escolaridade dela. O cálculo mental, ele te ajuda muito em todas as situações, em todos os momentos do cotidiano, porque a gente usa a matemática para fazer compra, para ver o consumo de água, o consumo de luz, para ir de um lugar a outro. Eu tenho a questão da direção. Eu não uso a matemática não é uma coisa da escola, a matemática é uma coisa da vida. Então, a escola tem que se apropriar do que acontece nesse cotidiano para que as crianças vejam sentido nisso. Se as crianças ficarem fazendo só um monte de conta chata, elas vão detestar a matemática. E é isso que mostra a nossa história, porque o aprendizado de matemática é muito baixo, E não é justo a gente fazer isso com as crianças. As crianças têm o direito de aprender e o direito de aprender com sentido.